E já vamos trazer o Matheus Teixeira para a tela para falar sobre sucessão no Supremo Tribunal Federal. E quem é bem acompanhado nunca chega sozinho. Pedro Venceslau também já está conosco. Matheus, Lula diz que pretende reencaminhar ao Senado a indicação do nome de Jorge Messias para aquela vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Você conversou com uma ala da corte sobre essa insistência de Lula e o que você nos traz de apuração e destaques para a gente? Yuri, boa tarde você, a Débora de novo, para o Pedro agora que eu ainda não tinha visto. Exatamente, o presidente Lula afirmou que vai reenviar o nome de Jorge Messias. Sofreu uma derrota que um governo não sofria desde 1894, quando foi rejeitado com 34 votos, bem distante dos 41 votos necessários para aprovação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula não aceitou a derrota, considera que Jorge Messias foi vítima de injustiça por parte dos senadores e vai reenviar o nome dele. Inclusive, a gente tinha noticiado isso anteriormente, eu e Gustavo Uribe, e agora o presidente Lula, na verdade, na semana passada, confirmou que, de fato, vai reenviar o nome de Jorge Messias. Mas dentro do STF, não há esperança de que o tribunal tenha a composição completa ainda este ano. A avaliação de uma ala do Supremo Tribunal Federal é que não tem ainda um cenário, ambiente no Senado Federal para conseguir uma vitória depois de uma derrota tão significativa. O presidente Lula e Davi Alcolumbre ensaiam uma reaproximação. As cenas públicas dos dois, depois da derrota de Jorge Messias, primeiro na posse de Cássio Nunes Marques à frente do TSE e depois na posse de Odair Cunha no Tribunal de Contas da União, os dois visivelmente numa relação de frieza, sequer se cumprimentaram. Mas há uma articulação nos bastidores e uma construção para tentar reaproximar os dois. O governo aposta nisso para conseguir aprovar o nome de Jorge Messias, mas dentro do Supremo a avaliação é que não há condições de aprovar o nome dele agora e que ele depende diretamente das eleições deste ano para conseguir uma vaga no Supremo. Ou seja, se o presidente Lula conseguir se reeleger, vai estar mais forte politicamente e deve conseguir fazer valer a sua vontade de ter Jorge Messias, advogado-geral da União, no Supremo Tribunal Federal. No entanto, se acabar perdendo a eleição, a avaliação é que ele não vai ter força política, assim como não teve na primeira votação, não teria novamente, pode até reenviar por uma questão de prerrogativa, que é o discurso que o presidente Lula tem feito, mas a avaliação dentro do Supremo é que a força política do governo para conseguir emplacar Jorge Messias depende diretamente das eleições, ou seja, depende da reeleição do presidente Lula, Yuri e Débora. Muito bem, é porque também, né, a gente sabe, Pedro, Matheus e Yuri, que o presidente Lula, ele chegou a dizer o seguinte, né, para aliados, que também se ele ceder, uma coisa que ele sempre diz, se ele ceder às vontades do Senado, né, do presidente do Senado ou do presidente da Câmara, entrega a chave, perdeu a governabilidade, né? Então, que assim, manter a posição é importante para ele, até para dizer, olha, aqui quem decide, essa prerrogativa é minha e eu mantenho a minha decisão. Vocês podem rejeitar ou também caprichar melhor na articulação, né? Pedro Venceslau, você também tem apuração sobre Jorge Messias. O advogado-geral da União deve representar o presidente Lula na Marcha para Jesus. O que isso tem a ver com a provável nova indicação dele ao Supremo Tribunal Federal? Tem a ver que a vida continua para Jorge Messias, afinal, essa vai ser a 4ª participação dele na Marcha para Jesus, um ambiente normalmente hostil para petistas e qualquer político do campo progressista. O próprio presidente Lula nunca participou, mas Jorge Messias, que é evangélico e faz esse meio-campo entre o presidente e as igrejas, as lideranças evangélicas, vai participar. Jorge Messias, que tirou férias depois do seu nome ser rejeitado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, submergiu um pouco, então esse vai ser o primeiro evento público do qual ele vai participar depois da rejeição ao nome dele. Nos anos anteriores, ele também foi representando o presidente Lula. No ano passado, por exemplo, quem brilhou na Marcha para Jesus foi o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que fez um discurso enrolado numa bandeira de Israel e outra do Brasil, fez um discurso mais nacionalizado, afinal, naquele momento, em 2025, ele ainda era um pré-presidenciável, agora já não é mais, é o candidato à reeleição.
também participou, naquele discurso o Tarcísio falou em reconciliação nacional, estava ao lado de Ricardo Nunes, Gilberto Kassab e de André Mendonça. Ainda não está certa a participação do ministro André Mendonça, aliado e amigo do Jorge Messias, mas ele é esperado também nessa Marcha para Jesus, ele que também é da comunidade evangélica. Portanto, Jorge Messias, ao fazer essa participação pública, dá continuidade ao seu trabalho na AGU, depois de ter sido lembrado para ocupar uma vaga no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que não se confirmou, e agora o presidente Lula, então, recoloca o nome dele para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Resta saber se vai ser agora, antes da eleição ou depois da eleição. Diz um trecho do regimento do Senado que, em tese, ele não poderia ser com o próprio nome que já foi rejeitado, colocado novamente na mesma legislatura. Mas é tudo uma questão de interpretação e, claro, de vontade política, e tudo também depende de como vai ficar a relação entre Davi Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.